É uma bomba do Flávio Rico, não é? A coluna dele, da UOL. Do UOL, na verdade, e diz o seguinte: só acabou de acontecer, olha, foi postado às 2h30, a gente está às 3h30 agora, tem só uma horinha em que isso tudo rolou. Silvio promove novo encontro de Maísa e Dudu, mas a atriz abandona a gravação. Em função de toda a repercussão provocada por declarações de Maísa em um de seus recentes programas, Silvio Santos decidiu aproveitar o embalo. Na tarde desta terça-feira, ele voltou a gravar com a menina e também com Dudu Camargo nos estúdios do SBT para colocar no ar já no próximo domingo. Só que a Maísa não suportou as brincadeiras do Silvio e abandonou o palco no meio da gravação. O clima ficou tão pesado que ela chegou a chorar no estúdio. Outro momento tenso desse episódio ocorreu nos bastidores, quando o pai de Maísa deu uma intimada no Dudu, proibindo o rapaz de fazer qualquer menção à filha nas redes sociais. A reunião de Maísa e Dudu aconteceu pouco mais de uma semana depois da participação dos dois no jogo das 3 pistas. Os Chega Pra Lá de Maísa vieram após Silvio afirmar que trouxe ela e Dudu ao seu programa porque tanto a atriz de 15 anos quanto o apresentador de 19 estavam solteiros. A atriz não gostou e foi sincerona na resposta: não estou aqui para arrumar namorado. Com a insistência do dono do SBT, porém, ela afirmou que Dudu não fazia seu tipo e o chamou de engessado e engomadinho, o que dividiu as opiniões do público nas redes sociais. E aqui a colaboração na notícia do José Carlos Neri, não é? Bom, a novidade é até aqui, né? Até a metade da notícia vem até aqui, olha, com o que aconteceu no estúdio. Durante a gravação com o Silvio Santos e o Dudu novamente, ela abandonou a gravação e nos bastidores o pai dela foi para cima do Dudu, né? Realmente proibindo qualquer coisa, qualquer menção. Outro momento tenso deste episódio ocorreu nos bastidores, quando o pai de Maísa deu uma intimada no Dudu, proibindo o rapaz de fazer qualquer menção à filha nas redes sociais. A reunião de Maísa e Dudu aconteceu pouco mais de uma semana depois de toda aquela encrenca no jogo das 3 pistas, que na verdade era uma grande brincadeira que, em função, na minha opinião, e eu volto a dizer, do comportamento e do posicionamento mal educado e arrogante da Maísa, acabou virando essa encrenca toda. E agora piorou, mas para mim também não é surpresa, na verdade. Viu? Que situação, Mate, hein? que situação. Até porque ela está conversando com o patrão, né? E aí abandonar as gravações na frente do dono, de quem paga o seu salário. E olha que eu já achei que o Silvio tinha tido muita paciência, ainda enxugou lagriminha, embora aquilo era gravado, a gente não sabe se foi antes, se foi depois, ou que foi ao ar nesse último domingo agora. Mas assim, já era para, né, alguém ter dado um puxão de orelha, era para isso ter acontecido. Não aconteceu, aí vai mimando quem já é mimada. Aí acontece isso mesmo. Fala. Diante dos fatos, a gente fica surpreso por conta do abandono, deixar o Silvio falando sozinho. Deixou. Aí o que a gente vai fazer? Se tiver a oportunidade de assistir depois o que aconteceu realmente, se o Silvio decidir colocar no ar... Acho que não vai, né? Será? Pela metade ou Será? não? Né? A gente não sabe quanto tempo durou isso. Pois é, se foi no começo. Geralmente ele faz aquele esquenta para depois ir para as brincadeiras. Que ou foi seja, o que ele começou, né? Naquela coisa, trouxe vocês dois aqui, porque vocês estão solteiros e não sei o quê. Ia começar a brincadeira, ela já foi com as pedras na mão e dali para frente só degringolou realmente. O que você acha? Acho que educação, eu acho que não vai ser exibido. Acho que não vai ser exibido. Isso é um absurdo, esse constrangimento, eu acho que o Silvio vai acabar poupando, até porque... Poupando o público até. Porque, assim, agora o que eu fico pensando? Poxa vida, quem vai no programa do Silvio Santos sabe qual é o tipo de brincadeira que o Silvio Santos faz. Se não sabe, tem obrigação de saber. Que aí a gente vai naquele papo da Anitta com a Xuxa, que era o conto de fadas, que era para falar sobre sexo. Eu falo, então assim, quando você é convidado para algum lugar, você tem que saber... também aprontou com a Xuxa, não é? Lembro. Você tem que saber aonde você está se enquadrando. E o Silvio não os trouxe mais uma vez ao programa e eles não saberiam o que aconteceria. Claro que o Silvio ia, diante de toda a repercussão,
perguntar o que de fato aconteceu. Diminuir todo o mal-estar. Eu acho que a intenção dele era essa, né? Vamos promover aqui, vamos fazer amizade, vamos ficar de bem, qualquer coisa assim. Só que algumas pessoas no SBT que têm o privilégio de serem apreciadas pelo Silvio Santos, elas acham que são donas do SBT e elas têm que entender que todos ali são funcionários. O único dono é o Silvio Santos. Então vocês, primeiro, têm que respeitar o patrão de vocês. Segundo, ser educado o suficiente para sair de qualquer saia justa, porque o Silvio Santos é o melhor fofoqueiro que tem, porque ele adora uma boa fofoca e ele sabe fazer fofoca como ninguém. E terceiro, o público de casa não merece grosseria. Então as pessoas precisam entender que a educação é em primeiro lugar. Ah, Tiago, qualquer pessoa consegue sair de qualquer saia justa com educação. É verdade. E por isso que eu não aceito aquele argumento que foi muito dito nessa última semana. Ah, só tem 15 anos. Ah, educação não tem idade. Isso. Educação vem de berço. É desde pequeno, né? Pequenino que se torce o pepino. Né? Sempre se falou esse tipo de coisa. Então, não se justifica. Olha, se quiserem falar do comportamento do Dudu pós o programa, o que foi no último domingo, está todo mundo coberto de razão, todo mundo coberto de razão. Tanto que o destino dele está sendo decidido hoje também. Para o Silvio Santos ter chamado ele de novo para uma gravação do programa dele, sinal que para o Silvio não está tudo definido ainda em relação se ele fica ou se ele sai do jornalismo. Como eu disse aqui, eu não acho que ele tem, disse isso para ele ontem, quando ele estreou na Super Rádio aqui em São Paulo, não é? E ele me entrevistou por telefone, tudo aquilo que eu falei ontem aqui no ar para vocês, eu disse para ele de viva voz ontem no programa. Por mim, você não ficaria no jornalismo, você tem que escolher. Aliás, agora não tem que escolher mais nada, é que eles é que vão escolher se ficam com ele, se vai para o entretenimento, se continua no jornalismo. Mas é que eu falei, você tinha que escolher entre você vai fazer jornalismo, não pode fazer aquela palhaçada, né? Vai ficar no entretenimento, então libera para fazer o que você quiser. Aí é outra história. Ali o comportamento foi lamentável, foi deplorável, foi tudo errado, foi um dos maiores equívocos ultimamente na TV, foi esse comportamento do Dudu, foi essa matéria com ele, essa coisa toda. Ele tem lá as explicações dele, ele também não dá o braço a torcer, ele acha que ele estava certo, que o primeiro impacto continua dando muita audiência, no dia seguinte, na segunda-feira, ele arrebentou de novo de audiência, mas calma, as coisas não aparecem assim, o efeito, às vezes é de um dia para o outro, mas às vezes não é não, né? O filme vai queimando aos pouquinhos, e tanto que a coisa lá hoje não tá boa pro lado dele. Então não é fácil assim, eu decido que é assim, eu acho que é assim. Não é o responsável, não é o dono da emissora, não é o diretor de jornalismo, não é o diretor do comercial, não é nada, né? Menos, baixa a bola. Isso realmente tem que acontecer. Mas isso é uma coisa. Agora não vem dizer que está emendado lá porque ela tinha razão, porque ela nem sabia, né? Esse tipo de coisa, o que poderia acontecer ou não. Ali foi antipatia pura realmente. E depois, como eu disse para vocês, aquele falso discursinho feminista, até quando não teremos voz? Que não tem voz. Essa menina sempre falou que ela quis dentro da emissora. Não. Sempre. Absolutamente tudo. Ela é que nunca soube se colocar, ou pelo menos agora que está maior, né? Porque de criança tudo é perdoado, o pessoal até acha graça. E eu sempre gostei muito da Maísa. A gente cobriu até a festa de aniversário dela agora, que foi uma festa linda. Por que você não vai cobrir, não vai mostrar, não vai dizer que foi legal? Teve momentos lindos com a família, o momento lindo da valsa. A gente falou aqui dos laços familiares dela, que coisa bonita, que coisa saudável. Aquilo ali também era um exemplo muito legal de se mostrar. Aí na sequência acontece isso. E aí, desculpe, mas eu vou dar a minha opinião, detone, faça o que vocês quiserem. O que eu penso é exatamente assim. Exatamente assim. Tudo isso poderia não ter acontecido se ela tivesse sabido levar na brincadeira, porque era tudo uma brincadeira machista. Olha, pelo nível do pessoal da internet, o Silvio virou sexista, o menino, né? O Dudu virou um pedófilo e eu virei apoiadora de abusadores de menores. Esse é o enfoque. Olha que coisa linda, né? Muito bonito tudo isso, sabe? Quando tudo não passa de uma brincadeira. Quer dizer, quem segurou a Maísa no colo, quem criou a Maísa dentro da emissora,
emissora. Quem enxugou as lágrimas da Maísa nos 15 anos dela, diante das câmeras no SBT, foi o Silvio Santos. Ele que é pai de 6 filhas, que sabe muito bem lidar com mulheres. Vocês acham que ele ia levá-la para diante das câmeras para colocá-la numa situação constrangedora, para arrumar marido para ela, para fazer ela namorar na marra com o Dudu Camargo? Ah, gente, vocês estão brincando. Deve estar todo mundo com os parafusos a menos. Ainda mais uma menina. Ainda mais uma menina, sabe? O que é isso? Claro que tem o maior carinho por essa menina e aí acha que iria fazer qualquer coisa. Ela que não soube lidar com a situação, mesmo tendo trabalhado com ele a vidinha dela toda. Não soube lidar. E aí a coisa, como os tempos estão bicudos, como todo mundo está de espírito armado, né? Como todo mundo tem rótulo e tem discurso para tudo, mesmo quando uma coisa não bate com a outra, o discurso com o acontecimento, virou o rolo que virou. E hoje foi a cereja do bolo. Hoje, de novo, né, acontece o encontro, estava na cara que era para acabar com isso, né, limpar essa história na mídia, fazer as pazes ali dos dois, ver se ela entendia, ver se ele fica menos humilhado. Porque foi o que ele ficou nessa história. Eu estou me atendo ao que aconteceu no jogo das 3 pistas lá. Era das 3 pistas, né? É só isso que eu estou falando. Estou falando do que aconteceu ali dentro, quadradão assim, para vocês entenderem, entendeu? Se ela tivesse sabido lidar com isso, nada teria acontecido. E nos tempos que a gente vive, que qualquer coisa é taxada, rotulada, enquadrada, rejeitada, aí virou, infelizmente, o que virou. Eu lamento muito, eu acho tudo muito triste. Eu fico triste pelo Silvio, fico triste pelo Dudu, fico triste pela Maísa também, porque esse não é o caminho, né? Se ela continuar com esse espírito, com esse posicionamento, a ferro e fogo e sempre com as pedras na mão, uma carreira que pode ser muito bonita, porque talento ela tem, pode ir para o brejo tranquilamente. Ela vai queimar o próprio filme e serrar o próprio galho. Pra quê? Né? Pra quê? E para as pessoas que ficam falando, um garoto de 19 anos, isso é um assédio sexual. Pois é, isso que aí eu falo assim, poxa vida, e quando a Maísa falou que namoraria o Biel, ou que gostaria, que acha ele bonito... O Biel ou o Justin Bieber, né? Também. Isso é assédio sexual. Agora, gente, em sã consciência, uma pessoa em sã consciência acha que o Silvio Santos queria de fato constranger, fazer com que a Maísa namorasse com o Dudu Camargo, aonde esse casal combina, gente, isso é uma verdadeira tiração de sarro, é uma brincadeira, uma zoeira, como ele faz. Como comentaram, né? Teve um comentário muito legal do site Audiências na TV, que eu até falei pro menino, que ele falou, olha, o domingo é uma zoeira, o programa é uma zoeira, o apresentador é uma zoeira e tudo era uma zoeira, era uma brincadeira e era exatamente isso, né? As pessoas, elas precisam, porque assim, a internet hoje permite que todos tenhamos voz. Só que, infelizmente, as pessoas muitas vezes esquecem a educação em qualquer outro lugar e não aplicam na rede social. Então, gente, tomem cuidado com o que vocês falam, sabe por quê? E não interpretem do jeito que vocês gostariam. Ou porque eu gosto desse ou porque eu gosto daquele. Coloque na balança e veja quem tem razão, porque razão não é para quem a gente gosta, é para quem tem. E nessa história, quem tem razão é o Dudu. Quem foi mal educada foi a Maísa. Ele que foi humilhado. O Dudu pecou muito no programa de domingo. Pelo amor de Deus. Aquilo não é papel de comunicador, aquilo não é papel de jornalista, aquele não é um papel de profissional de televisão. Tiraram sarro com a sua cara e você parece que gostou dessa história. Só te desmereceram, nada te acrescentaram. Tome cuidado quem são seus amigos e as pessoas se querem o seu bem ou não. Exatamente, e se coloque realmente, não fica aí, né, querendo mostrar que tem razão numa coisa que está absolutamente errado, flagrantemente errado e que ainda pode custar um preço alto, porque agora ele resolveu empinar o nariz também. Tá errado, Dudu. A gente gosta de você como a gente gosta da Maísa, por mais que vocês achem que não, sempre gostei da menina e sempre achei ela mal criada, desde pequenininha, sempre achei. Agora, falei, não contem comigo, não contem quando se trata de humilhar uma outra pessoa, quem quer que seja, pode ser um desconhecido, ainda mais sendo um colega de emissora, ainda mais um programa que era uma brincadeira. Eu não gosto, juro mesmo pra vocês, gente, de arrogância, de falta de educação, de falta de gentileza no trato com as pessoas. Não há necessidade disso. O mundo já tá duro demais aí fora, né? Não vamos permitir que esse tipo de comportamento se alastre, mas as pessoas estão ficando cada vez mais arrogantes. Bom, em termos de Dudu Camargo, eu acho que a gente falou o que podia falar, né?
também. Ainda não saiu a resposta da reunião que acontece no SBT, se ele fica, se ele sai lá. O que o jornalismo também está alegando é que o Dudu não pediu autorização para participar do programa humorístico do último domingo, que foi, né, uma zebra total. Não houve comunicado nem por parte dele, nem por parte da outra emissora, porque é praxe, né? Você sempre pede para a direção artística da outra emissora se pode levar tal pessoa ou não. Por exemplo, o Dudu veio aqui para o nosso programa devidamente autorizada pelo Leon Abravanel do SBT, né? Pelo Pelé também, aquela coisa toda. Todo mundo já estava sabendo da vinda dele aqui. Com o outro programa de humor, isso não aconteceu, nem por parte da emissora comunicou, e muito menos o Dudu, que ele tinha que ter sido o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Então, isso também está dando muito rolo. E teve um momento, deixa eu ver aqui, que ele foi no Danilo Gentili, não foi? E aí o Gentili pediu para ele falar do selinho que ele me deu aqui no nosso programa. Só que o Danilo pediu para ele narrar o selinho como se fosse o Datena narrando uma desgraça. Que absurdo! Eu não acredito que ele fez isso. Você me paga, gente. Você me paga, vai ter volta essa história. O Danilo Gentili pediu para narrar o teu selinho no Dudu, quer dizer, o selinho dele... Assim, o Datena narrando uma desgraça, não é isso que ele fez? Vamos ver agora, vamos ver. Mas depois do Maia, a Maísa te deu um fora ali de brincadeira ou não? Depois do fora que você tomou da Maísa, apareceu muita gente para te consolar? Apareceu, inclusive, a própria Sônia Abrão, que me deu um selinho, né? Não foi selinho, não. O beijo dela foi uma coisa envolvente ali. Perceba depois da imagem. Foi um beijo, assim, que não foi um selinho, não. A gente vai chamar o seu beijo com a Sônia Abrão, mas eu queria que você chamasse... Beijo? Como se fosse o Datena chamando um desastre. Vamos lá. Desastre. Olha, imitando o Datena? É, vamos lá. Essa barbaridade, velho, latido, me coloca aí, me separa a imagem, velho. Me desce a tela pro Márcio Campos, andando DHPP. Você vai vendo, bebê. Isso é a barbaridade, velho. Isso é a barbaridade, velho. Danilo, bebê, coloca aí o selinho aí na Sônia Abrão. É tragédia isso aí. É tragédia, velho. É uma tragédia lamentável, velho. Ai, Deus meu, isso desastre. acabou, pena, né, que foi pro ar depois de todo aquele acontecimento horroroso, perdeu muito do sabor, do brilho, essa entrevista do Dudu, mas era para ter sido um bom momento. Esse foi muito divertido, foi muito legal. Ai, Deus meu, eu quero um selinho e hoje, um selão. Hoje ele participa do Luciana by Night. É verdade, tem Dudu Camargo. Tem Dudu Camargo no Luciana by Night. 10h45. Ontem ele rasgou elogios para Luciana no programa de rádio à noite, né? Falou muito bem, ele amou gravar e com a todos Luciana. Devidamente autorizados. Porque se soubessem que ele ia lá na vizinhança, talvez não tivessem deixado, teria evitado e talvez tudo ele isso. tivesse sido poupado de toda essa situação crítica, né? Que agora ficou crítica de verdade, viu? Bom, em relação ao Fábio Assunção, tá todo mundo perguntando, tem muita controvérsia, tem gente que fala que ele não vai passar por punição nenhuma da Rede Globo, tem gente dizendo que ele foi cortado da chamada da série que estreia no dia 6 de julho, a Fórmula, e ele é o protagonista, não é? Então, o que a gente tem de certeza de dizer para vocês, duas coisas. Primeiro, que a Rede Globo de televisão não mexe com o Fábio Assunção no seu elenco. Ele permanece na emissora, contrato devidamente sendo cumprido. A série, logicamente, vai ao ar, né? Na chamada, eles tiraram realmente o foco de cima dele, porque toda essa história lá de Arco Verde ainda estava fervendo. E para o ano que vem, ele já tem o papel garantido de vilão de uma nova minissérie, segundo o Notícias na TV do Daniel Castro. Então, ele está garantido na emissora, que, em contrapartida, está exigindo do Fábio um novo tratamento contra a dependência química, né? Embora ele não tenha utilizado nenhuma substância ilícita, e os exames toxicológicos provaram isso, ele
usa e abusa por motivos de dependência mesmo do álcool. Então, para isso, ele também vai ter que fazer um tratamento. Acho a troca justíssima, porque, na verdade, a emissora está lutando também pelo bem-estar e pela recuperação total dele, né? Com total certeza, isso, né, E essa foi uma das cenas mais tristes, né? Também achei péssima. Tira, gente, não precisa mais, não. Esse episódio não pode tirar o brilho da carreira dele, do profissionalismo dele. De jeito nenhum, né? Não é por isso que vai acabar a carreira dele. E não tirou do público, ele teve, assim, um maior apoio realmente. Gente, olha... Força, Fábio, força, Fábio. Nesse momento, ele precisa aceitar o tratamento e precisar aceitar que precisa de ajuda. Não basta só você colocar a força, Fábio. Pega o telefone, você que é amigo dele, e tente conversar com ele, explique, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que precisam desse tratamento. E o Fábio, evidentemente, precisa, porque aquelas cenas que nós vimos, infelizmente, não são dignas de um profissional como o Fábio, que é sempre muito educado, é sempre muito decente com todos nós da imprensa. É um bom caráter, né? Então, que você, Fábio, consiga, de fato, ficar longe de qualquer coisa que possa te viciar. É isso. Olha, gente, Silvio Santos se posicionou em relação ao tudo que aconteceu com o Dudu Camargo no último domingo. É isso? Tá? É isso que está aqui. É mais um trecho da reportagem do Flávio Rico, né, para o site UOL, na coluna dele. E o Silvio falou a respeito mesmo. Como eu disse para vocês, hoje era o dia da reunião do jornalismo com a alta cúpula para decidir se ele fica, se ele sai do primeiro impacto, porque realmente o tipo de situação a que ele se submeteu no programa de humor do último domingo não combina, vamos dizer assim, não pode acontecer com um profissional, principalmente sendo do jornalismo, e o Silvio realmente resolveu falar a respeito. E mais uma vez, ele fica do lado do Dudu, mas de uma certa maneira. Olha só, quer dizer, hoje foi o dia, hein? Sim. Caramba, Meu Deus. caramba. Coitado do Silvio. Olha, Silvio Santos também se posicionou, tudo isso segundo o Flávio Rico. Silvio Santos também se posicionou quanto à participação do Dudu no programa da Bandeirantes do último domingo e ainda mandou um recado para os seus diretores, para os diretores do SBT. Olha o que o Silvio falou: se não quiserem o Dudu no jornalismo, ele vai trabalhar no auditório. Vou transformar o Dudu em um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Mesmo com todo esse barraco, Silvio Santos prometeu colocar tudo no ar no próximo domingo, que era a sua dúvida. Ele vai colocar tudo o que rolou hoje com a Maísa, quando ele tentou reunir de novo Dudu e Maísa, e ela abandonou o programa. Ela saiu do estúdio, ela não quis mais fazer. E o Dudu ainda levou uma prensa danada do pai da Maísa lá nos bastidores. E o Silvio não só tentou isso, não deu certo, mas também, como falou do Dudu, em relação ao que o SBT vai fazer com ele, né, caso o jornalismo não fique com ele, acho que não deveria ficar e acho que ele daria melhor no entretenimento mesmo do que no jornalismo. E também disse, tudo que aconteceu hoje na gravação do Jogo das Três Pistas, quando ele tentou de novo reunir Maísa e Dudu Camargo, apesar da gravação não ter terminado, ela ter abandonado o programa, ter deixado o Silvio falando sozinho lá, ele vai colocar tudo no ar, tudo no ar no próximo domingo dentro Tanto vai, do porque seu tem mais programa. informações aqui. Tem mais informações? Ei, gente, com relação a essa gravação. Em um minutinho, o Vladimir vai falar aqui com a gente, viu? Bom, olha, gente, está dando muito o que falar essa história da Maísa, não é? E do Dudu. Não era novamente o Jogo das Três Pistas. A gravação de hoje que ela abandonou foi do Jogo dos Pontinhos. Até teve uma participação da Lívia Andrade ali no meio, que já a gente vai falar para vocês. O Vladimir tem mais informações. Segundo o Estadão, a Maísa foi convidada para participar do Jogo dos Pontinhos. E ela estava lá participando quando o Silvio Santos decidiu chamar o Dudu Camargo, que estava passando por lá, para falar com a Maísa, para participar com ele. Aí eles estavam lá brincando, conversando, aquela coisa toda. Aí o Silvio falou, bom, eu acho que vocês têm que conversar. Aí o Dudu pediu desculpas para a Maísa
falou que a sua intenção não era constrangê-la, mas somente entreter o público, que a Maísa respondeu: você não tem que pedir desculpas para mim, você tem que pedir desculpas para minha mãe. E aí, segundo uma fonte do Estadão, o Silvio entrou na conversa, fez um comentário, a Maísa já estava embalada, chorou, o Silvio intensificou o discurso, a Maísa abandonou as gravações e o Silvio Santos gritou: Fabiano, não chame mais a Maísa para participar desse programa. E foi assim que terminou a gravação e ele foi levando o quadro, por isso que ele vai exibir, porque não era aquele jogo de disputa dos três pontinhos, pistas. Não vai deixar o jogo dos pontinhos. De colocar o jogo dos pontinhos, vai deixar de colocar também, né? no ar. Essa informação é do jornal Estado de São Paulo e tem também da revista Veja, que eu vou ler para vocês agora. Lê você então, vai. Mas tem mais detalhes ainda. E abandona a gravação com o Silvio Santos e Dudu Camargo. Quer mostrar para o público a manchete? Olha só, gente. Segundo o assessor da apresentadora do Primeiro Impacto, a jovem de 15 anos ficou incomodada com brincadeiras do dono do SBT. O Silvio Santos decidiu convidar novamente Maísa Silva e Dudu Camargo para participar da gravação do seu programa nesta terça-feira, só que as coisas não saíram como esperado. Segundo o assessor de imprensa de Dudu, Christian Gomes, Maísa chorou durante a gravação e abandonou o palco após brincadeiras do dono do SBT. A assessoria da emissora não confirma a informação. Nem precisa mais, já está todo mundo sabendo. Já a assessoria de Maísa afirma que não vai se pronunciar sobre o assunto. De acordo com o Christian, Silvio Santos chamou Maísa para o jogo dos pontinhos e pediu que ela explicasse toda a polêmica envolvendo o apresentador do Primeiro Impacto, sem que... Agora já me perdi. Sem saber, não é? Que Dudu também seria chamado ao palco. Silvio chamou o Dudu e disse que eles tinham que acabar com essa briga, que ele deveria pedir desculpas por ter dito que tinha convidado Maísa para dormir com ele, para descobrir se ele tinha a voz impostada. Foi nesse sentido mesmo. Lívia Andrade, que participa sempre do Jogo dos Pontinhos, se levantou do seu lugar e abraçou Maísa, que começou a chorar. Dudu pediu desculpas e Maísa teria dito que ele deveria pedir perdão também à mãe dela por causa do que havia falado. Silvio então disse que não tinha que colocar a mãe no meio, conta Christian. Foi aí que a Maísa abandonou o palco e não voltou mais para a gravação. Segundo o assessor, Silvio ainda disse que viu todas as aparições de Dudu na televisão nos últimos dias e disse que ele está pronto. Prometeu que vai mantê-lo no comando do Primeiro Impacto e ainda vai dar a ele um programa de auditório. Não é bem assim. O dono do SBT também teria dito ao seu diretor, o Fabiano Wischer, que não convidasse mais Maísa para o seu programa por causa do que aconteceu durante a gravação desta terça, aponte a revista Veja. Né? Tá feito. Tá. Toda a confusão deu no que deu. Olha, Precisa. gente, nunca, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sei que o pessoal é contra, mas eu vejo assim. Na verdade, quem teria que ter pedido desculpa seria a Maísa pro Dudu. Foi ela que foi agressiva com o Dudu, foi ela quem humilhou o Dudu. A história da frase, vai dormir comigo, foi exatamente porque ela disse que duvidava que ele acordasse falando daquela maneira impostada, artificial, parecendo um robô. Todas essas coisas agradáveis que ela disse na cara do menino, sem ele ter feito absolutamente nada para ela naquele dia do jogo das 3 pistas. E aí ele falou, vem dormir comigo, mas no sentido, vamos dormir lá em casa, e aí você vai ver como o jeito que eu acordo. Ele repetiu isso aqui no nosso programa também. E também quiseram usar essa frase transformando no escândalo sexual, entendeu? E quando não era essa, dá para entender direitinho o que ele quis falar, né? Mas aí se basearam nisso e agora ele ia até pedir desculpa por uma frase que ele não falou com essa conotação que quiseram dar e deram. Né? Acho, mas ele topou, ele ia lá, se desculpava, não custa nada, melhor do que ter razão é ser feliz e acabar com toda essa história e que eles ficassem com um relacionamento no mínimo cordial, né? Para todo mundo trabalhar num clima mais ameno, que essa era a intenção do Silvio e não aconteceu. Ela já disse, tem que pedir desculpa à minha mãe também, o Silvio brincou, não bota a mãe no meio, que é uma frase clássica. Aí ela abandonou tudo e foi embora. E aí ele falou, não convida mais. Pronto, chegou nisso.
Quanto ao Dudu, tem essa ressalva, não é que ele vai manter no jornalismo e vai dar um... Começou, né? Naquela coisa, trouxe vocês dois aqui, porque vocês estão solteiros e não sei o quê, ia começar a brincadeira, ela já foi com as pedras na mão e dali pra frente só degringolou realmente. O que você acha? Acho que educação, eu acho que não vai ser exibido. Acho que não vai ser exibido. Isso é um absurdo, esse constrangimento, eu acho que o Silvio vai acabar poupando, até porque... Poupando o público até. Porque, assim, agora o que eu fico pensando? Poxa vida, quem vai no programa do Silvio Santos sabe qual é o tipo de brincadeira que o Silvio Santos faz. Se não sabe, tem obrigação de saber. Que aí a gente vai naquele papo da Anitta com a Xuxa, que era o conto de fadas, que era para falar sobre sexo. Eu falo, então assim, quando você é convidado para algum lugar, você tem que saber... também aprontou com a Xuxa, não é? Lembra? Você tem que saber aonde você está se enquadrando. E o Silvio não os trouxe mais uma vez ao programa, e eles não saberiam o que aconteceria. Claro que o Silvio ia, diante de toda a repercussão, perguntar o que de fato aconteceu. Diminuir todo o mal-estar. Eu acho que a intenção dele era essa, né? Vamos promover aqui, vamos fazer amizade, vamos ficar de bem, qualquer coisa assim. Só que algumas pessoas no SBT, que têm o privilégio de serem apreciadas pelo Silvio Santos, elas acham que são donas do SBT. E elas têm que entender que todos ali são funcionários. O único dono é o Silvio Santos. Então vocês, primeiro, têm que respeitar o patrão de vocês. Segundo, ser educado o suficiente para sair de qualquer saia justa, porque o Silvio Santos é o melhor fofoqueiro que tem, porque ele adora uma boa fofoca e ele sabe fazer fofoca como ninguém. E terceiro, o público de casa não merece grosseria. Então as pessoas precisam entender que a educação é em primeiro lugar. Tiago, qualquer pessoa consegue sair de qualquer saia justa com educação. É verdade. E por isso que eu não aceito aquele argumento que foi muito dito nessa última semana. Só tem 15 anos. Educação não tem idade. Isso. Educação vem de berço. É desde pequeno, né? Pequenino que se torce o pepino. Né? Sempre se falou esse tipo de coisa. Então, não se justifica. Olha, se quiserem falar do comportamento do Dudu pós o programa, o que foi no último domingo, tá todo mundo coberto de razão, todo mundo Tudo coberto errado. de razão. Tanto que o destino dele está sendo decidido hoje também. Para o Silvio Santos ter chamado ele de novo para uma gravação do programa dele, sinal que para o Silvio não está tudo definido ainda em relação se ele fica ou se ele sai do jornalismo. Como eu disse aqui, eu não acho que ele tem, e disse isso para ele ontem, quando ele estreou na Super Rádio aqui em São Paulo, não é? E ele me entrevistou por telefone, tudo aquilo que eu falei ontem aqui no ar para vocês, eu disse para ele de viva voz ontem no programa. Por mim, você não ficaria no jornalismo, você tem que escolher. Aliás, agora não tem que escolher mais nada, é que eles é que vão escolher se ficam com ele, se vai para o entretenimento, se continua no jornalismo. Mas é que eu falei, você tinha que escolher entre você vai fazer jornalismo, não pode fazer aquela palhaçada, né? Vai ficar no entretenimento, então libera para fazer o que você quiser. Aí é outra história. Ali o comportamento foi lamentável, foi deplorável, foi tudo errado, foi um dos maiores equívocos ultimamente na TV, foi esse comportamento do Dudu, foi essa matéria com ele, essa coisa toda. Ele tem lá as explicações dele, ele também não dá o braço a torcer, ele acha que ele estava certo, que o primeiro impacto continua dando muita audiência, no dia seguinte, na segunda-feira, ele arrebentou de novo de audiência, mas calma, as coisas não aparecem assim, o efeito, às vezes é de um dia para o outro, mas às vezes não é não, né? O filme vai queimando aos pouquinhos, e tanto que a coisa lá hoje não tá boa pro lado dele. Então não é fácil assim, eu decido que é assim, eu acho que é assim. Não é o responsável, não é o dono da emissora, não é o diretor de jornalismo, não é o diretor do comercial, não é nada, né? Menos, baixa a bola. Isso realmente tem que acontecer. Mas isso é uma coisa. Agora não vem dizer que está emendado lá porque ela tinha razão, porque ela nem sabia, né? Esse tipo de coisa, o que poderia acontecer ou não. Ali foi antipatia pura realmente. E depois, como eu disse para vocês, aquele falso discursinho feminista, até quando não teremos voz? Que não tem voz. Essa menina sempre falou que ela quis dentro da emissora. Sempre. Absolutamente tudo. Ela é que nunca soube se colocar, ou pelo menos agora que está maior, né? Porque de criança
tudo é perdoado, o pessoal até acha graça. E eu sempre gostei muito da Maísa. A gente cobriu até a festa de aniversário dela agora, que foi uma festa linda. Por que você não vai cobrir, não vai mostrar, não vai dizer que foi legal? Teve momentos lindos com a família, o momento lindo da valsa. A gente falou aqui dos laços familiares dela, que coisa bonita, que coisa saudável. Aquilo ali também era um exemplo muito legal de se mostrar. Aí na sequência acontece isso. E aí, desculpe, mas eu vou dar a minha opinião, detone, faço o que vocês quiserem. O que eu penso é exatamente assim. Exatamente assim. Tudo isso poderia não ter acontecido se ela tivesse sabido levar na brincadeira, porque era tudo uma brincadeira machista. Olha, pelo nível do pessoal da internet, o Silvio virou sexista, o menino, né, o Dudu virou um pedófilo e eu virei apoiadora de abusadores de menores. Esse é o enfoque. Olha que coisa linda, né? Muito bonito tudo isso, sabe? Quando tudo não passa de uma brincadeira. Quer dizer, quem segurou a Maísa no colo, quem criou a Maísa dentro da emissora, quem enxugou as lágrimas da Maísa nos 15 anos dela diante das câmeras no SBT foi o Silvio Santos. Ele que é pai de 6 filhas, que sabe muito bem lidar com mulheres. Vocês acham que ele ia levá-la para diante das câmeras para colocá-la numa situação constrangedora, para arrumar marido para ela, para fazer ela namorar na marra com o Dudu Camargo? Ah, gente, vocês estão brincando. Deve estar todo mundo com os parafusos a menos. Ainda mais uma menina. Ainda mais uma menina, sabe? O que é isso? Claro que tem o maior carinho por essa menina e aí acha que iria fazer qualquer coisa. Ela que não soube lidar com a situação, mesmo tendo trabalhado com ele a vidinha dela toda. Não soube lidar. E aí a coisa, como os tempos estão bicudos, como todo mundo está de espírito armado, né? Como todo mundo tem rótulo e tem discurso para tudo, mesmo quando uma coisa não bate com a outra, o discurso com o acontecimento, virou o rolo que virou. E hoje foi a cereja do bolo. Hoje, de novo, né, acontece o encontro, estava na cara que era para acabar com isso, né, limpar essa história na mídia, fazer as pazes ali dos dois, ver se ela entendia, ver se ele fica menos humilhado. Porque foi o que ele ficou nessa história. Eu estou me atendo ao que aconteceu no jogo das 3 pistas lá. Era das 3 pistas, né? É só isso que eu estou falando. Estou falando do que aconteceu ali dentro, quadradão assim, para vocês entenderem, entendeu? Se ela tivesse sabido lidar com isso, nada teria acontecido. E nos tempos que a gente vive, que qualquer coisa é taxada, rotulada, enquadrada, rejeitada, aí virou, infelizmente, o que virou. Eu lamento muito, eu acho tudo muito triste. Eu fico triste pelo Silvio, fico triste pelo Dudu, fico triste pela Maísa também, porque esse não é o caminho, né? Se ela continuar... É uma bomba do Flávio Rico, não é? A coluna dele, da UOL. Do UOL, na verdade, e diz o seguinte, só acabou de acontecer, olha, foi postado às 2h30, a gente está às 3h30 agora, tem só uma horinha em que isso tudo rolou. Silvio promove novo encontro de Maísa e Dudu, mas a atriz abandona a gravação. Em função de toda a repercussão provocada por declarações de Maísa em um de seus recentes programas, Silvio Santos decidiu aproveitar o embalo. Na tarde desta terça-feira, ele voltou a gravar com a menina e também com Dudu Camargo nos estúdios do SBT para colocar no ar já no próximo domingo. Só que a Maísa não suportou as brincadeiras do Silvio e abandonou o palco no meio da gravação. O clima ficou tão pesado que ela chegou a chorar no estúdio. Outro momento tenso desse episódio ocorreu nos bastidores quando o pai de Maísa deu uma intimada no Dudu, proibindo o rapaz de fazer qualquer menção à filha nas redes sociais. A reunião de Maísa e Dudu aconteceu pouco mais de uma semana depois da participação dos dois no jogo das 3 pistas. Os Chega Pra Lá de Maísa vieram após Silvio afirmar que trouxe ela e Dudu ao seu programa porque tanto a atriz de 15 anos quanto o apresentador de 19 estavam solteiros. A atriz não gostou e foi sincerona na resposta: não estou aqui para arrumar namorado. Com a insistência do dono do SBT, porém, ela afirmou que Dudu não fazia seu tipo e o chamou de engessado, engomadinho, o que dividiu as opiniões do público nas redes sociais. E aqui a colaboração na notícia do José Carlos Neri, né? Bom, a novidade é até aqui, né? Até a metade da notícia vem até aqui, olha, com o que aconteceu no estúdio,
durante a gravação com o Silvio Santos e o Dudu novamente, ela abandonou a gravação e nos bastidores o pai dela foi para cima do Dudu, né? Realmente proibindo qualquer coisa, qualquer menção. Outro momento tenso deste episódio ocorreu nos bastidores quando o pai de Maísa deu uma intimada no Dudu, proibindo o rapaz de fazer qualquer menção à filha nas redes sociais. A reunião de Maísa e Dudu aconteceu pouco mais de uma semana depois de toda aquela encrenca no jogo das 3 pistas, que na verdade era uma grande brincadeira que, em função, na minha opinião, e eu volto a dizer, do comportamento e do posicionamento mal educado e arrogante da Maísa, acabou virando essa encrenca toda. E agora piorou, mas para mim também não é surpresa, na verdade. Viu? Que situação, Márcio, hein? Que situação. Até porque ela está conversando com o patrão, né? E aí abandonar as gravações na frente do dono, de quem paga o seu salário. E olha que eu já achei que o Silvio tinha tido muita paciência. Ainda enxugou lagriminha, embora aquilo era gravado, a gente não sabe se foi antes, se foi depois, ou que foi ao ar nesse último domingo agora. Mas assim, já era para, né, alguém ter dado um puxão de orelha, era para isso ter acontecido. Não aconteceu aí, vai mimando quem já é mimada. Aí acontece isso mesmo. Fala. Então, diante dos fatos, a gente fica surpreso por conta do abandono, deixar o Silvio falando sozinho. Deixou. Aí o que a gente vai fazer? Se tiver a oportunidade de assistir depois o que aconteceu realmente, se o Silvio decidir colocar no ar... Acho que não vai, né? Será? Pela metade ou Será? não... Né? A gente não sabe quanto tempo durou isso. Pois é, se for no começo. Geralmente eles fazem aquele esquenta para depois ir para as brincadeiras. Que foi o que ele fala. Com esse espírito, com esse posicionamento, a ferro e fogo e sempre com as pedras na mão, uma carreira que pode ser muito bonita, porque talento ela tem, pode ir para o brejo tranquilamente. Ela vai queimar o próprio filme e serrar o próprio galho. Pra quê? Né? Pra quê? E para as pessoas que ficam falando, um garoto de 19 anos, isso é um assédio sexual. Pois é, isso que Aí eu falo assim, poxa vida, e quando a Maísa falou que namoraria o Biel, ou que gostaria, que acha ele bonito... O Biel tal, ou o Justin Bieber, né? Também. Isso é assédio sexual. Agora, gente, em sã consciência, uma pessoa em sã consciência acha que o Silvio Santos queria de fato constrangir, fazer com que a Maísa namorasse com o Dudu Camargo, aonde esse casal combina, gente, isso é uma verdadeira tiração de sarro, é uma brincadeira, uma zoeira, como ele faz. como comentaram, né? Teve um comentário muito legal do site Audiências na TV, que eu até falei pro menino, que ele falou, olha, o domingo é uma zoeira, o programa é uma zoeira, o apresentador é uma zoeira e tudo era uma zoeira, era uma brincadeira e era exatamente isso, né? As pessoas, elas precisam, porque assim, a internet hoje permite que todos tenhamos voz. Só que, infelizmente, as pessoas muitas vezes esquecem a educação em qualquer outro lugar e não aplicam na rede social. Então, gente, tomem cuidado com o que vocês falam, sabe por quê? E não interpretem do jeito que vocês gostariam. Ou porque eu gosto desse ou porque eu gosto daquele. Coloque na balança e veja quem tem razão, porque razão não é para quem a gente gosta, é para quem tem. E nessa história, quem tem razão é o Dudu. Quem foi mal educada foi a Maísa. Ele que foi humilhado. O Dudu pecou muito no programa de domingo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aquilo não é papel de comunicador, aquilo não é papel de jornalista, aquele não é um papel de profissional de televisão. Tiraram sarro com a sua cara e você parece que gostou dessa história. Só te desmereceram, nada te acrescentaram. Tome cuidado quem são seus amigos e as pessoas se querem o seu bem ou não. Exatamente, e se coloque realmente, não fica aí, né, querendo mostrar que tem razão numa coisa que está absolutamente errado, flagrantemente errado e que ainda pode custar um preço alto, porque agora ele resolveu empinar o nariz também. Tá errado, Dudu. A gente gosta de você, como a gente gosta da Maísa, por mais que vocês achem que não, sempre gostei da menina e sempre achei ela mal criada, desde pequenininha, sempre achei. Agora, falei, não contem comigo, não contem, quando se trata de humilhar uma outra pessoa, quem quer que seja, pode ser um desconhecido, ainda mais sendo um colega de emissora, ainda mais um programa que era uma brincadeira. Eu não gosto, juro mesmo pra vocês, gente, de arrogância, de falta de educação, de falta de gentileza no trato com as pessoas. Não há necessidade disso. O mundo já tá duro demais aí fora, né? Não vamos permitir que esse tipo de comportamento se alastre, mas as pessoas estão ficando cada vez mais arrogantes. Bom, em termos de Dudu Camargo, eu acho que a gente falou o que podia falar, né?
também. Ainda não saiu a resposta da reunião que acontece no SBT, se ele fica, se ele sai lá. O que o jornalismo também está alegando é que o Dudu não pediu autorização para participar do programa humorístico do último domingo, que foi uma zebra total. Não houve comunicado nem por parte dele, nem por parte da outra emissora, porque é praxe, né? Você sempre pede para a direção artística da outra emissora se pode levar tal pessoa ou não. Por exemplo, o Dudu veio aqui para o nosso programa devidamente autorizada pelo Leon Abravanel do SBT, né? Pelo Pelé também, aquela coisa toda. Todo mundo já estava sabendo da vinda dele aqui. Com o outro programa de humor, isso não aconteceu, nem por parte da emissora comunicou, e muito menos o Dudu, que ele tinha que ter sido o primeiro a fazer esse tipo de coisa. Então, e isso também está dando muito rolo. E teve um momento, deixa eu ver aqui, que ele foi no Danilo Gentili, não foi? E aí o Gentili pediu para ele falar do selinho que ele me deu aqui no nosso programa. Só que o Danilo pediu para ele narrar o selinho como se fosse o Datena narrando uma desgraça. Que absurdo! Eu não acredito que ele fez isso. Você me paga, gente. Você me paga, vai ter volta essa história. O Danilo Gentili pediu para narrar o teu selinho no Dudu, quer dizer, o selinho dele... Assim, o Datena narrando uma desgraça, foi isso que ele fez. Vamos ver agora, vamos ver. Mas depois do Maia, a Maísa te deu um fora ali de brincadeira ou não? Depois do fora que você tomou da Maísa, apareceu muita gente para te consolar? Apareceu, inclusive, a própria Sônia Abrão, que me deu um selinho, né? Não foi selinho, não. O beijo dela foi uma coisa envolvente ali. Perceba depois da imagem. Foi um beijo, assim, que não foi um selinho, não. A gente vai chamar o seu beijo com a Sônia Abrão, mas eu queria que você chamasse... Beijo? Como se fosse o Datena chamando um desastre. Vamos lá. Olha, imitando Datena? Vamos lá. Essa barbaridade, velho, latido, me coloca aí, me separa a imagem, velho. Me desce a tela pro Márcio Campos, andando DHPP, você vai vendo, isso é barbaridade, velho, isso é barbaridade, Danilo, coloca aí o selinho aí na Sônia Abrão, é tragédia isso aí, é tragédia, é lamentável, velho. Ai, Deus meu, isso acabou, pena, né, que foi pro ar depois de todo aquele acontecimento horroroso, perdeu muito do sabor, do brilho, essa entrevista do Dudu, mas era para ter sido um bom momento. Esse foi muito divertido, foi muito legal. Ai, Deus meu, eu quero um selinho e hoje um selão. Hoje ele participa do Luciana by Night. É verdade, tem Dudu Camargo. Tem Dudu Camargo no Luciana by Night. 10h45. Ontem ele rasgou elogios para a Luciana no programa de rádio à noite, né? Falou muito bem, ele amou gravar com a todos Luciana. Devidamente autorizados. Porque se soubessem que ele ia lá na vizinhança, talvez não tivesse deixado, teria evitado. E talvez tudo ele isso. tivesse sido poupado de toda essa situação crítica, né? Que agora ficou crítica de verdade, viu? Bom, em relação ao Fábio Assunção, tá todo mundo perguntando, tem muita controvérsia, tem gente que fala que ele não vai passar por punição nenhuma da Rede Globo, tem gente dizendo que ele foi cortado da chamada da série que estreia no dia 6 de julho, a Fórmula, e ele é o protagonista, não é? Então, o que a gente tem de certeza de dizer para vocês, duas coisas. Primeiro, que a Rede Globo de televisão não mexe com o Fábio Assunção no seu elenco. Ele permanece na emissora, contrato devidamente sendo cumprido. A série, logicamente, vai ao ar, né? Na chamada, eles tiraram realmente o foco de cima dele, porque toda essa história lá de Arco Verde ainda estava fervendo. E para o ano que vem, ele já tem o papel garantido de vilão de uma nova minissérie, segundo o Notícias na TV do Daniel Castro. Então, ele está garantido na emissora, que, em contrapartida, está exigindo do Fábio um novo tratamento contra a dependência química.